Olá pessoal, hoje nós vamos começar um conjunto de videoaulas que irá tratar sobre o WPF, Windows Presentation Foundation. O que ele é, pessoal? Então, esse WPF ele faz parte do framework.net e ele tem como objetivo permitir a criação de telas com interface mais amigável, onde você pode trabalhar com efeitos e melhorar o seu layout. Tá? Então, para isso, abram o Visual Studio e vamos criar um novo projeto. Então, na hora de criar um novo projeto, pessoal, File, New Project, vocês vão selecionar o WPF Application. Aqui nós vamos definir o nosso projeto com o nome de WPF Primeiro Contato. Então, pessoal, vamos ver mais ou menos como esse WPF funciona. Supostamente ele veio para substituir o Windows Form. Então vamos aguardar a criação do projeto. Detalhe, pessoal, na nossa página vocês vão poder acessar vários links que disponibilizam vários tutoriais relacionados ao WPF, inclusive uma visão geral do que é esse tal desse WPF. Então, olha aí, pessoal, criou o nosso projeto. Se vocês forem reparar, ele é similar ao Windows Form. A abertura, pelo menos. Então, se nós olharmos no Solution Explorer, nós temos a nossa solução, o nosso projeto, e dentro do nosso projeto, pessoal, nós temos nossa janela, que na programação Windows Form era considerado o formulário. Então, detalhe, pessoal, o arquivo que representa a tela, ele é da extensão XAML. Então, pessoal, o que isso muda? Se vocês clicarem na tela, vocês vão reparar aqui embaixo o código fonte gerado para que essa tela seja criada. Então, agora, toda a tela é baseada no XAML, uma linguagem de marcação da Microsoft. Então, pessoal, é como se nós estivéssemos programando para a web, criando formulários para a web, onde cada elemento é representada por uma tag. Então, por exemplo, eu tenho a minha janela, meu main window, que representa a nossa tela. Se nós olharmos no código fonte, o que define essa tela, pessoal? É essa tag window. Então, olha lá, a palavrinha window define a tag. E toda tag, pessoal, ela tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, aqui, reparem, ó, todo esse pedaço de código é para informar que nós vamos começar a criar uma janela, um window. E essa janela vai ser finalizada onde? Nesta tag. Então, detalhe, pessoal, dentro da nossa janela, nós já temos um componente denominado grid. O grid começa aqui e termina onde? Aqui. Então, reparem, pessoal, que a tag de fechamento, ela é sempre, ou quase sempre, o mesmo nome da tag de abertura, porém, precedida por uma barra. Então, detalhe, pessoal, vamos criar a nossa aplicação, vamos criar um Alô Mundo. Com o passar do tempo, nós vamos identificar como escrever os nossos elementos visuais, como criar os nossos elementos visuais por meio dessas tags. Detalhe, pessoal, um link muito interessante é esse aqui, ó, visão geral do XAML, que eu coloquei no meu site. Enquanto ele carrega aqui, ó, aqui ele explica o que é essa linguagem XAML e dá um resumo da sintaxe, falando como que ela funciona. Então, fala que ela é formada por tag, e a tag representa um componente, e além da palavra que define a tag, as tags podem possuir propriedades que vão definir as características desses componentes. Então, nós vamos aprender isso daí na mão, desenvolvendo a nossa aplicação. Então, aqui, ó, logo de cara, quando vocês criam uma tela, ela já vem com a definição da tela, vem com a definição de um título. Então, olha aqui, ó, title seria o quê? Uma propriedade
da nossa tela que define o texto que é exibido. Se fosse pensar no nosso Windows Form, é como se fosse a propriedade text. Então, se eu vier aqui embaixo e alterar o main window, o texto main window, para Alô Mundo, vocês vão reparar que o título aqui vai ser alterado. Detalhe, pessoal, todo valor de uma propriedade deve estar entre aspas duplas. Então aqui, ó, largura e altura do formulário da nossa tela, eu posso visualmente alterar esses valores, ó, não preciso alterar em linha de comando, que ao alterarmos o valor manualmente, ele já será alterado aqui na escrita do código. Maravilha. Então, no nosso Alô Mundo, pessoal, nós vamos colocar aqui dois componentes. Então, o Toolbox, quem já viu as aulas de Windows Form, isso aqui é similar. Nós vamos em Common Controls e vamos escolher os dois componentes que nós vamos inserir no nosso formulário. Então, o que eu vou inserir dentro dele, dentro da nossa janela, né? Eu vou inserir um label. Então, olha lá. Reparem, pessoal, que ao inserir o label, aqui embaixo, ele criou o comando, né? A tag que define o que é um label, o que é um componente label. Então, a tag que define um componente label, ela é formada pela palavra label. E reparem, o que finaliza essa tag? Como essa tag ela não vai conter nada, ou melhor, como esse componente não vai conter elemento algum, eu posso finalizar o componente aqui. Então, a tag de fechamento do componente, ao invés de ser novamente a palavra label precedida de uma barra, é apenas a palavra barra e a seta para frente. Então, pronto. Foi definido o label. Aqui, ele mostra as características do label. Então, por exemplo, a margem, qual é a distância que ele está do componente que está integrando ele. No caso, ele está dentro da grid, né? Qual é a distância que ele está da grid, a margem, esquerda, direita. Também outros detalhes que nós vamos ver com o tempo. No caso aqui nós temos a propriedade content, que mostra o valor que o label está exibindo na tela. Então aqui eu vou pegar e vou apagar este texto e vou escrever aqui, ó, primeiro contato com o WPF. Reparem que ele já atualizou aqui. Outro detalhe, pessoal, se eu clicar em propriedades, eu vou poder alterar algumas características deste componente aqui pelas propriedades. Então, olha lá, eu posso mudar a fonte que eu estou utilizando no texto. No conjunto Common, eu posso alterar o conteúdo dele e várias outras coisas que nós vamos ver no decorrer das aulas. Como também posso ancorar, trabalhar com características de tela para, na hora que eu maximizar a tela, ele manter o tamanho ou maximizar o seu tamanho com relação ao tamanho da tela que ele se encontra. Mas isso nós vamos ver posteriormente. Então agora, pessoal, além de inserir esse label, nós vamos inserir aqui também um text box. Então olha lá, vou arrastar o meu text box para cá. E vou inserir também um botão. Então pronto, cadê o botão aqui? Maravilha, pessoal. Inserimos o botão, inserimos o nosso text box. Reparem aqui o que foi feito. Quando eu inserir o text box, ele criou já o código referente ao text box. Olha lá. Informando suas propriedades de alinhamento e posicionamento na tela. E também as propriedades relativas ao texto.
Então aqui, ó, text seria a propriedade que mostra o que está armazenado dentro do text box. Eu vou apagar esse texto e vou colocar aqui, ó, primeiro contato com o WPF. O botão também, olha lá, conteúdo do botão, ao invés de ser button, eu vou colocar executar. Pronto. Detalhe, pessoal, essas alterações que nós estamos fazendo via código, eu posso fazer por meio do meu Properties, da minha aba de propriedades. Algumas, não todas. Tá? Por que eles falam que o WPF veio para substituir o Windows Form? Porque os designers gráficos eles vão poder pegar esse código e remodelar o seu formulário com base na escrita, não se preocupando com o quê? Com a parte de codificação das ações do seu formulário, como ações, o que o botão irá executar quando você clicar no botão. Realmente, pessoal, é bem interessante. Utilizando o WPF, nós podemos criar folhas de estilo para formatar os elementos da tela. Então, colocamos esses elementos. Detalhe. Então, o que nós vamos fazer agora para testar essa primeira aplicação que nós fizemos, esse primeiro contato? Eu quero clicar no botão e fazer com que o texto que esteja no meu text box seja alterado para Alô Mundo. Então, ao selecionar o botão, pessoal, nas propriedades dele, eu ainda possuo os eventos, olha lá, do clique e vários outros eventos. Então, é a mesma, isso aqui permanece igual aos aplicativos ou às aplicações Windows Form. Então, no caso, eu vou criar um evento, clique. Quando eu clicar no botão, eu vou disparar uma ação. Qual ação? Eu vou fazer com que o texto Alô Mundo apareça dentro do meu text box. Detalhe, pessoal, primeira coisa, qual o nome do meu text box? Se vocês repararem aqui, o meu text box, ele não foi definido para ele uma propriedade name. Então, para eu trabalhar com ele, uma das maneiras que eu posso fazer isso é primeiro definindo um nome para ele. Então, eu venho aqui nas propriedades dele, ó, em qualquer lugar, obviamente, desde que seja dentro da tag text box, e eu escrevo o nome dele. Então, vou escrever a propriedade name e vou atribuir para a propriedade name o txt valor. Então, este vai ser o nome do meu text box. Agora, se eu for na parte de codificação do formulário, ó, que também é similar ao do Windows Form, eu posso trabalhar com o text box. Então, se eu escrever aqui txt valor.text, olha lá, porque eu sei que é a propriedade text. Obviamente, nós alteramos o valor da propriedade text aqui nas linhas de comando. Recebe o Alô Mundo. Então, olha lá, pronto. Vamos testar a nossa aplicação. Então, pronto, a nossa janela. Se eu clicar no botão executar, ele vai executar a aplicação e vai escrever Alô Mundo no text box. Por hoje é só, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos criar outras aplicações utilizando o WPF. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Até mais!